aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Não tá? Ficar agora porque começa mais um Revisa Manu, cara! E no Revisa Manu de hoje, a Manu tá passando aqui pra fazer uma breve revisão pra vocês do que vai cair na nossa vida. Então, se liga, porque piscou, perdeu. Ó, será? Vamos lá. Ó, primeiro conceito básico que vai cair na nossa avaliação vai ser sobre alguns conceitos do século XIX que vão defender ideias imperialistas que têm interesse de falar que existem superiores e inferiores. Quem vai trazer essa ideia aí vai ser o evolucionismo social. O evolucionismo social vai ser uma corrente que advém do evolucionismo trazida pelas ideias de Darwin. Então, o darwinismo social o evolucionismo faz parte do darwinismo social. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como é que funciona isso. Darwin, na teoria do darwinismo, ele traz a ideia de que, com o passar do tempo, alguns seres eles vão se habituar ao meio e sobreviver. Isso vai falar sobre se esse ser ele é um ser que consegue se perpetuar ao longo do tempo ou não consegue. O darwinismo social vai usar isso para dizer que existem um ser superior e seres inferiores. Sabendo disso, essa ideia vai ser trazida aí para o evolucionismo social, essa ideia de superior e inferior. Então, dentro desses conceitos que vão abranger o darwinismo social, o evolucionismo social, a eugenia e o arianismo, eu vou explicar para vocês cada um deles. A eugenia vai ser basicamente uma ideia, uma série de crenças e práticas que tem o objetivo de melhorar a qualidade genética da população, tornando estéril toda a população inferior. Então, todo aquele que o europeu considerar inferior, ele não pode procriar, ter filhos. Absurdo, mas isso existiu, né? Infelizmente. Outra teoria aí vai ser o evolucionismo social. O evolucionismo mais eu sempre confundo o darwinismo social com o evolucionismo social. Deixa eu deixar aqui uma coisa clara para você não confundir. Dentro do evolucionismo social, ele vai falar que existem estágios em que as pessoas podem ser classificadas. É com isso que você consegue diferenciar do darwinismo social. Segundo o evolucionismo social, a sociedade vai passar por 3 estágios: selvageria, barbárie e civilização. Então, para o europeu, ele já está no status de civilização, enquanto os indígenas, né, ou africanos estariam no estado de barbárie ou selvageria, né? Tanto que quando os portugueses chegam no Brasil, chamam os indígenas de selvagens, justamente trazendo essa ideia aí de que eles precisavam chegar à civilização, e chegar à civilização era ser igual e agir igual ao europeu. Nada a ver, né? Cada um tem a sua cultura, mas é isso que eles defendiam. Então, galera, nesse período também começa a ser desenvolvida algumas ideias que vão ser impulsionadas pelo imperialismo. E o neocolonialismo nada mais é do que uma expressão do imperialismo iniciado no século XIX. Para a gente entender neocolonialismo, a gente precisa entender o que é imperialismo. O imperialismo é uma etapa superior do capitalismo. Quem fala sobre isso aí é o Vladimir Lenin, ele tem um livro que tem esse título. Imperialismo é a etapa superior do capitalismo. Então me explica, Pro, como assim etapa superior? Digamos que nós temos o capitalismo primitivo, que é consumo gera produção, produção gera consumo. Eu sei que esse aqui é um ponto comercial e as pessoas vão vir para o mercado porque precisam de arroz e vão levar alguma coisa que possa trocar. Então, consumo gera produção, produção gera consumo. A gente já entendeu isso aqui. Agora, ele tem um mercado no bairro, né? Tem ali na rua. Só que tem outro mercado na mesma rua. Ele, vou eliminar a concorrência, vou comprar esse outro mercado. Aí ele agora tem 2 mercados. Agora não basta mais ter 2 mercados. Agora aqui, ó, vou botar 2 canetinhas iguais para ficar melhor. Não basta só ele ter os 2 mercados. Ele quer montar em outro bairro. Aí ele vai e monta em outro bairro. Aí ele tem mais um mercado.
Aí agora não basta ele montar em outro bairro, agora ele quer na cidade, ele tem outro mercado. Aí não basta na cidade, ele quer no estado, aí ele começa a controlar o estado. Aí não basta controlar o estado, ele quer controlar o país, ele controlou o país, ele controla toda a demanda de consumo aí de vários estados do país inteiro, do Brasil inteiro. Agora não tá cabendo mais no país. Então eu preciso de mais mercado consumidor, porque quanto mais as pessoas consumirem, quanto mais barata eu conseguir a mão de obra e a matéria-prima, mais rico eu me torno. Aí ele vai e começa a montar também em outros países. Essa é a etapa superior, é o imperialismo. O mercado nacional não comporta mais toda a quantidade de produtos e eu quero produzir mais para controlar outros mercados e eu vou colonizar países, colonizar economicamente. O imperialismo é basicamente uma expressão de colonização econômica, enquanto o neocolonialismo tem a parte econômica, mas também tem a parte de ocupação territorial, por isso que é uma expressão do imperialismo. O neocolonialismo, eles vão chegar, não só construir feitorias, mas vão começar a administrar as regras locais, como a população deve viver, alegando que a população está em um estado de selvageria ou barbárie e precisa da intervenção do europeu para viver na civilização. Então eles vão começar a controlar. Isso vai acontecer principalmente por parte da Inglaterra, que vai controlar diversos territórios. Então, em 1884 e 1885 vai acontecer a Conferência de Berlim, onde eles vão partilhar a África entre as nações europeias. E não só a África, mas também parte do continente asiático. Eles estavam querendo o quê? O que é que vai impulsionar esse imperialismo? Vai ser a busca por recursos naturais. Lembra? Eu preciso de matéria-prima. Então, eu quero recursos naturais, matéria-prima. Eu quero um mercado consumidor que vai consumir mais os meus produtos para eu vender mais. E eu também quero a mão de obra barata, porque instaurando empresas nesse local, eu consigo fazer com que mais pessoas trabalhem para mim a um custo mais em conta. Então, eles queriam isso aí, tá? O que vai ser a consequência? Qual vai ser a consequência para as grandes nações, para as potências colonizadoras? Vai ser o aumento da dependência, porque se eu começo a colocar várias empresas em outros países, eu começo a ficar dependente do que aqueles países consomem para poder exportar. Então, isso é uma consequência, porque eu estou produzindo aqui para todos esses países. Se falir aqui, minha produção vai para onde? Eu vou ter muita coisa para vender e pouca pessoa para consumir. Minha empresa vai para o ralo. Entendeu? Porque é importante. Então, o aumento da dependência é uma consequência. E quais foram as expressões no continente asiático, por exemplo, que a gente pode citar do imperialismo inglês? A gente pode citar a Guerra dos Cipaiós e a Guerra do Ópio, que foi a Guerra dos Cipaiós, foi a atuação da Inglaterra na Índia, onde soldados indianos que eram contratados pela coroa britânica, pelos ingleses, se revoltam contra eles e esses soldados eram chamados de cipaiós. Então isso aí é um conflito por conta dessa colonização no continente asiático. A gente vai ter também a Guerra do Ópio, que vai ser basicamente o conflito por um porto, por esse comércio, por esse controle comercial dos chineses. Os chineses não vão querer abrir o seu mercado para a Inglaterra. A Inglaterra fica insatisfeita com o posicionamento da China, e trama algo contra a China. E esse algo vai ser o ópio. Eles vão viciar os chineses em ópio e vão fazer com que os chineses comecem agora a comprar as mercadorias inglesas e se preocupar menos com esse controle do porto que os chineses estavam preocupados. Então é isso que vai cair na nossa prova. Nada demais, vocês vão sair super bem. Beijos e tchau, tchau!